Bom, boa noite. Bom, eu estou fazendo um teste para ver se a gente começa a usar esse aplicativo aqui para eu passar para vocês algumas coisinhas. Eu vou repetir inicialmente uma aula que eu falei de calorimetria, mas eu vou tentar usar uns recursos aqui para ver se melhora para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou falar para vocês, na verdade, é sobre energia térmica. Associar o conceito de temperatura com energia térmica. Bom, para isso, eu já vou colocar para vocês a ideia inicial da energia térmica. Vou colocar aqui para vocês aqui rapidamente aí. A ideia seria falar essa ideia do conceito de calorimetria, mas pensando em variação de temperatura. Então vamos lá. O título é calorimetria. A definição de calorimetria para a gente vai ser energia térmica. Ela surge inicialmente devido à variação de temperatura. Então, toda vez que ocorre uma variação de temperatura, o sistema pode estar ganhando energia ou perdendo energia. Lembra que anteriormente, quando tinha variação de temperatura, o objeto aumentava a forma espacial ou tinha a redução da forma espacial. Então, qual a ideia da calorimetria? Toda vez que rola uma variação de temperatura, alguém está ganhando energia ou está perdendo energia. E depende de como essa variação vai acontecer. Então, vamos lá. Primeiro, então, a definição do calor, que eu vou colocar para vocês aí. Então, vamos lá. Definição de calor, que eu vou colocar aqui agora para ficar mais fácil para a gente ver e visualizar essa ideia. Antes de aparecer aí, eu já posso adicionar para vocês que calor seria, na verdade, uma energia em trânsito. Ela está em movimento. Então, toda vez quando você percebe que tem uma energia em trânsito, isso quer dizer que surgiu devido à variação de temperatura. Então, vamos lá. Então, a gente já conhece o primeiro formato de energia. O primeiro formato de energia é: toda vez que acontece variação de temperatura, eu tenho um sistema que ganha ou que perde calor. Então, qual seria a melhor definição de calor? É uma energia térmica em trânsito e ela acontece entre dois objetos com variação de temperatura. Ou seja, o calor flui do objeto com maior temperatura para o objeto com menor temperatura. Essa é a ideia. Bom, com isso, vou passar mais um. Nós temos uma equação que determina esse conceito da calorimetria. Ela está aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Direto aqui, ó, nessa equaçãozinha. Esse Q que está aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, ele representa para a gente uma energia térmica, que seria a caloria. É uma energia que você pode estar ganhando ou perdendo devido à variação de temperatura. Esse Mzinho aqui representa para a gente a massa do objeto em questão que pode estar ganhando calor ou perdendo calor devido à variação de temperatura. Esse Czinho aqui eu vou pular, porque ele é muito importante para a gente, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Eu vou nesse dt aqui, ó. Esse dt, gente, é a variação de temperatura. Por exemplo, pode ter uma variação de temperatura que o objeto aumenta, né? Aumenta a temperatura, e pode ter uma situação que a variação do objeto não aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Então, um detalhe importante que eu vou passar aqui para vocês. Quando você aumenta a temperatura, a variação de temperatura é positiva. Logo, se a variação de temperatura é positiva, isso quer dizer que o objeto está recebendo calor. Agora, vamos lá. O ΔT aqui, esse dt. Se esse ΔT ou dt for negativo, quer dizer que a temperatura não está aumentando, ela está diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, quer dizer que esse corpo não está recebendo calor, não está ganhando calor, ele está perdendo calor para o meio. Então, a variação de temperatura vai dar um fornecimento para a gente. Ou o sistema está ganhando calor, ou o sistema está perdendo calor. Eu falei que eu ia pular esse carinha aqui, o Czinho, que eu estou passando o cursor aqui do mouse aqui, ó. O calor específico. Olha, o calor específico eu acho que é a propriedade mais importante para a gente. Vou tentar lembrar para vocês. O coeficiente de dilatação é a propriedade do material, o coeficiente, tá? Que determina que quanto maior o coeficiente do material, maior seria a dilatação dele. Ou seja, mais rapidamente ele aumentaria o seu tamanho,
ou mais rapidamente reduziria seu tamanho, a propriedade que determinava a sensibilidade do material para aumentar na forma espacial, reduzir a forma espacial. Agora, o que é o calor específico? O calor específico é uma ideia parecida. O calor específico é a propriedade do material que determina essa condição que eu vou falar para vocês aqui. Existem materiais que, com uma quantidade pequena de energia, a temperatura aumenta rapidamente. Existem materiais que você joga uma quantidade pequena de energia e não provoca quase nenhuma variação de temperatura. Então, tem materiais que são sensíveis à presença da energia para aumentar a temperatura ou até reduzir a temperatura. Então, olha essa ideia. Eu sempre conto esse exemplo e eu vou repetir. Quando você vai na praia, você pisa na calçada, você pisa na areia e você pisa na água, mesmo todo mundo estando inserido no mesmo ambiente, existem materiais que você percebe que se apresentam com uma temperatura mais elevada, como a areia e como a calçada. Já a água está gelada. Por quê? Provavelmente a calçada e a areia têm baixo calor específico. E o que isso quer dizer falar baixo calor específico? Isso quer dizer que com o mínimo de energia que eu lanço para essa substância, a sua temperatura rapidamente se eleva. Já a água é um material de alto calor específico. O que isso quer dizer? Eu preciso de muita energia fornecida para a água para ela aumentar a sua temperatura. Então, existem materiais que são sensíveis à presença da energia para variar a temperatura rapidamente e outros não. Mas eu posso botar para vocês uma relação muito importante. A relação importante determina o seguinte, que calor específico e variação de temperatura é inversamente proporcional. O que isso quer dizer inversamente proporcional? Quer dizer o seguinte, que se eu tenho um calor específico muito grande, implica dizer que essa substância vai ter uma menor variação de temperatura. E se eu tiver um calor específico muito pequeno, implica dizer que essa substância vai ter uma alta variação de temperatura. Igual no caso da água, como ela tem alto calor específico, a variação de temperatura que ela sofre é justamente menor. Eu costumo usar uma regrinha que eu acho que vocês poderiam utilizar e funcionaria perfeitamente para ter um bom entendimento. Eu costumo falar assim, que o material que se encontra diferente do ambiente que ele está inserido, quer dizer que aquele material tem alto calor específico. Todo material que se apresenta diferente do ambiente que ele está inserido é porque ele tem alto calor específico. O lance que eu falei da praia, o ambiente está muito quente, a calçada está quente, a areia está quente, mas a água está gelada. A água se apresenta diferente do ambiente? Se ela se apresenta diferente do ambiente, é porque ela tem alto calor específico. Então, olha, o material que se apresenta diferente do ambiente, ele tem alto calor específico. Já o material que se apresenta na mesma característica do ambiente, quer dizer que ele tem baixo calor específico. Por exemplo, o ambiente está muito quente, o material também está quente, então esse material tem baixo calor específico. Perfeito? Agora um detalhe muito importante, eu até pulei aqui na telinha e vou mostrar para vocês aqui. Ó, observação do calor específico. Essa constante de proporcionalidade é uma característica do material que constitui o corpo e mede numericamente a quantidade de calor que faz variar em 1 grau Celsius a temperatura da massa de 1 grama. Ó, essa frase é muito importante. Veja bem, o calor específico traz essa análise todinha que eu contei para vocês, mas se baseia somente em 1 grama da substância. Só 1 grama dela. Então, quando eu pego... eu tenho 1 tonelada de ferro, mas eu pego para analisar 1 grama dela... na situação de como essa temperatura varia com a energia, quer dizer que eu estou falando do calor específico. Então, o calor específico, você trata da unidade, ou melhor, você trata da substância somente de 1 grama dela. Então, quando você está pegando 1 grama da substância e fazendo essa análise da energia com a temperatura, nós estamos falando do calor específico. Perfeito? Continuando. Vamos lá. Eu botei aqui para vocês aqui os equivalentes mecânicos, que está aqui. Ó. Toda essa parte que eu botei, assim, é mais uma curiosidade, tá? Geralmente é uma observaçãozinha que eu vou falar para vocês, mas que não é tão importante não. Por exemplo, cada 1 BTU é a mesma coisa que 1055 joules, tá aqui, ó. E 252 calorias. É só equivalente mecânico. BTU, joule e caloria, tudo isso é energia. Então tá ali, ó. É só uma curiosidade mesmo dessa coisa, da transformação. Tá. Vamos para o próximo aqui, rapidamente. E aí, essa parte é legal. Lembra que eu falei que o calor específico determina a temperatura do material para aumentar ou diminuir aquela coisa toda maluca, não é isso? Você pensa em calor específico quando você está pensando em 1 grama. Agora escute. Se você fizer análise da energia que o material está recebendo
de como varia a temperatura, mas você está pegando todo o material, isso é capacidade térmica. Então, olha, o calor específico eu faço análise da energia com a temperatura para 1 grama. A capacidade térmica eu faço análise da energia para a temperatura, mas por toda a massa. E lembra que eu falei, calor específico e temperatura, variação de temperatura é inversamente proporcional. Alto calor específico, pequena variação de temperatura. É a mesma coisa para capacidade térmica. Alta capacidade térmica, pequena variação de temperatura. Mas qual a diferença para calor específico e capacidade térmica? Calor específico você faz análise de 1 grama. Capacidade térmica, você analisa toda a massa da substância e como essa variação de temperatura acontece pela energia. Certo? Bom, eu vou colocar agora aqui para vocês uma questãozinha para a gente tentar fazer juntos. Certo? Vou botar uma aqui para a gente tentar fazer junto. Tá. Como é que seria essa questãozinha para a gente tentar fazer juntos? Eu vou colocar aqui para vocês estarem lendo e dar uma olhada. Eu vou ler com vocês, né? E eu vou tentar fazer junto com vocês, mas usando essa ideia que eu falei do calor específico, da capacidade térmica e da energia, certo? Então, vou lá, vou mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Rapidamente. Espera aí. Vamos aqui. Tá. Vou colocar aí. Agora para vocês. Vamos lá. Tá dando para ver a questão? Eu vou ler aqui mais ou menos a questão com vocês. Deixa eu só fazer um detalhezinho aqui. Rapidamente. Rapidamente aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí. Eu vou ler a questão. Ó, ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Sim? Bom, olha só. Eu vou tentar resolver ela aqui mesmo. Veja bem. Ele quer saber a capacidade térmica. Primeiro eu vou colocar essa equação. Essa equação sempre ela é a principal. É a que a gente vai tentar buscar sempre o tempo todo. Ó, calor, quer dizer, o que é energia, é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura eu vou botar como dt, tá bom? Essa é a equação geradora. Agora, olha só o que eu vou colocar aqui na frente. Eu vou reescrever isso de uma maneira um pouco melhor. O que? Continua sendo energia, tá lá, igual. Agora, veja bem. Você tá vendo que ali, onde eu estou passando o mouse aqui, o cursorzinho aqui, ó, você tem a massa vezes o calor específico, certo? Toda vez, massa vezes calor específico é a mesma coisa que capacidade térmica. Eu vou até botar esse Czinho aqui, ó. Eu vou botar ele minúsculo para diferenciar. Então, escuta. A massa vezes o calor específico é a capacidade térmica. Então, eu vou tirar esse carinha aqui, ó, esse tal do MC, e vou botar o Czão. Tá lá. Isso vezes o dt. Tá ali, então. Beleza. Isso é a nossa equação. Ó, a primeira que eu coloquei, eu utilizo geralmente quando eu estou pensando no calor específico, que é essa aqui. O Q é energia. Essa energia que está ali, o Q é em calorias, tá bom? Essa massa aqui, ela é dada em gramas, é assim. O calor específico, gente, é caloria por grama grau Celsius. E o dt é a variação de temperatura. Eu vou até depois colocar ali para vocês do lado as unidades. Quando é que eu uso a primeira equação, então? Toda vez que eu estou tratando da relação do calor específico. Quando eu estou tratando da relação do calor específico, eu venho para essa equação aqui. Agora, quando eu for tratar da capacidade, que é toda a massa, eu venho para a segunda que está aqui, ó, essa daqui, beleza? Que é, no nosso caso, a primeira questão é a capacidade térmica. Então, vamos lá. Só olha o que ele fala nisso, a questão. 300 calorias. Então, eu já vou botar no lugar do Q aqui, ó, já vou botar 300. Tá lá.
Igual, ele forneceu para a gente a temperatura. Ele fala que a variação de temperatura é 50 graus Celsius, mas eu quero a capacidade. Não sei a capacidade, vou repetir o Czão. Mas a variação de temperatura, que é o DT, é o tal do 50. Olha só, o que dá para fazer agora? O 50 está multiplicando o Czão, então quer dizer que o 50 vai passar para o outro lado, dividindo 300. Então seria 300 dividido por 50. 300 dividido por 50, isso aí vai dar 6. Então, ó, 6, aí escuta, essa aqui é a unidade da capacidade térmica, tá? 6 caloria. Deixa eu te botar em minúsculo que fica mais bonitinho. Ó, 6 caloria por graus Celsius. Então, essa é a resposta da primeira, beleza? Bom, eu vou colocar aqui embaixo, para deixar a galera sabendo e não confundir. Não tem um tal do quê? Deixa eu botar mais isso aqui, ó. O quê? Vou colocar aqui para vocês, tá? O quê sempre vai ser unidade calorias, certo? O M, gente, que é a massa, sempre vai ser dada em gramas, tá lá. Vamos botar o Czinho. O Czinho, esse Czinho aqui, é o calor específico. O calor específico sempre vai ser caloria por grama graus Celsius. E o DT, que eu vou botar aqui embaixo agora, o DT sempre vai ser em graus Celsius. Sempre. Obrigatoriamente. Sim? Opa. Desse jeito. E em cima, na capacidade, a única diferença que tem aqui, a capacidade vai ser calorias por grau Celsius. O resto é tudo do mesmo jeito. Então, essa aqui é a primeira questão. Tranquilo para todo mundo? Agora, deixa eu ir na segunda para a gente finalizar essa parte, que trata de calor específico e capacidade térmica. Eu vou ler. O bom que essa questão eu coloquei, que ela mexe com duas situações simultaneamente. Ó, para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus Celsius para 70, foram necessárias 4.000 calorias. Ele quer saber a capacidade térmica e o calor específico. Eu vou começar, gente, pela capacidade térmica. Eu já passei para vocês. Então, igual a Czão vezes DT. Isso é para capacidade. Então, andando um pouquinho, agora eu vou ler. O Qzão que está aí, gente, é 4.000 calorias. Então, vamos lá, 4.000 calorias. Está lá, 4.000, olha lá. Sim? Igual, capacidade térmica, eu quero saber que é o Czão. Agora, vamos para a variação de temperatura. Vê se vocês concordam. Era 20 e foi para 70. Como é que eu acho a variação? Eu faço final mais inicial. Então, é 70 menos 20. 70 menos 20, 50. Então, aqui vai ser o Czão. Czão vai ser 4.000, tá lá, dividido por 50. 4.000 dividido por 50, o Czão vai ser 80. 80, isso é capacidade, tá, gente? Não pode esquecer unidade, ó. 80 é o quê? Calorias por grau Celsius. Eu não botei a bolinha no grau Celsius, mas aquele Czinho ali é grau Celsius, tá bom? Eu achei a primeira parte. Qual foi a primeira parte que ele pediu pra gente? A capacidade térmica, mas ele pede também o calor específico. Aí agora, olha, eu vou fazer um negócio que vai ser legal pra gente, que eu vou usar agora. Lembra que eu falei com vocês que a massa vezes o calor específico é a capacidade térmica? Sim? Então, vamos lá, então, vamos fazer isso. Ó, Czão é igual a M vezes Czinho. O Czão é a capacidade térmica, o M, massa, e o Czinho calor específico. Então, vamos lá. Eu não tinha um Czão, gente, mas eu achei o Czão. O Czão vale 80, tá lá. Igual. Quanto que vale a massa? Deixa eu subir que eu já não lembro a massa. A massa é 500 gramas, tá aqui, ó. Então, a massa tá aqui, ó, 500. E eu quero saber o Czinho. E quem vai ser o Czinho, que é o calor específico? Vai ser 80 dividido por 500. 80 dividido por 500. Olha, dá para simplificar. Como é que eu vou simplificar? Vou cortar um zero do 80 com um zero do 500. Então, fica 8 sobre 50. E agora eu vou dividir 8 por 50. Olha só. Se fosse 8 dividido por 5, daria 1,6. Mas como é 8 dividido por 50, e se a gente fizer essa continha, olha quanto que vai dar o Czinho, que é o calor específico. 0,16. Agora escuta, gente, é o calor específico. Então, como é que é o calor específico? Ele vai ser caloria por grama. Eu não boto a bolinha não, tá? Mas graus Celsius. Perfeito?
Tá, deixa eu fechar aqui rapidamente então, para vocês. E deixa eu voltar aqui. Bom, essa foi a ideia da calorimetria. A primeira que eu estou montando para vocês, eu vou fazer assim agora, acho que vai ficar um pouquinho melhor, mas depois eu vou melhorando mais com o passar do tempo, beleza? Depois eu vou abrir também para a gente fazer uma aula ao vivo para ficar melhor. Mas qualquer dúvida, é só vocês também falarem comigo no Face e a gente segue desse jeito aí, né? Dessa maneira aí. Então, por hoje é só. E valeu então, gente. Fiquem com Deus.